tinha que ser a primeira pessoa ali para informar esses dados com credibilidade, com confiança, saber que aqueles dados estão corretos. Então, a proposta, né, da minha disciplina é aprender um pouco a lidar com planilhas, com dados, como criar gráficos, e reportar esses dados de forma segura e saber lidar com eles, que é o primeiro passo aí para a gente pensar depois como que a inteligência artificial pode entrar no nosso dia a dia também. Silvia, e é fantástico essa abordagem, uma vez que a gestão da comunicação também pode ser orientada por dados, né? É importante a gente verificar isso, como que a comunicação pode ser orientada por dados, para determinar uma campanha, para conhecer o perfil, né? Então, é fundamental hoje, quando a gente fala em gestão orientada por dados, dados é o novo petróleo, né? São o novo petróleo. Como que a gente percebe isso? Então, é bem interessante a gente trazer isso para o campo da comunicação e do foco da gestão em comunicação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Perfeito, isso. Leandro. Claro, bora lá. É perfeito, assim. É porque também a gente não está ali na comunicação de saúde só como linha de frente ou como é que fala? Fazendo ali o meio de campo entre a instituição, seja ela uma secretaria de saúde, ou um hospital, uma instituição ligada à saúde, com a imprensa. Mas a gente também produz o nosso próprio conteúdo, né? Isso também foi uma outra mudança que teve aí nos últimos 10, 15 anos na comunicação, e nesse momento a gente está. Um setor de comunicação de uma instituição ligada à saúde tem vários canais de comunicação e vários públicos ali para atender. Então, fazer uma boa análise dos dados que essas plataformas de comunicação que a gente usa hoje, seja ela um website ou as plataformas de mídia social, com que públicos que a gente está conversando, e a gente analisar esses dados para a gente conseguir criar mensagens personalizadas para cada um desses grupos, também é fundamental. Então, assim, não dá para fugir dos dados hoje. Eu acho que para um profissional de comunicação antenado, um profissional de comunicação que quer trabalhar bem, ser um bom profissional hoje e pensar também como que ele vai se adaptar às futuras tecnologias e mudanças que vão chegar aí que a gente não sabe, ele tem que perder o medo de lidar com dados e saber lidar com esses dados, seja para pensar uma estratégia de comunicação, seja para pensar um tipo de conteúdo que ele vai produzir para uma determinada plataforma ou rede social ou para o site, ou seja para comunicar esses dados a partir, por exemplo, de um pedido de acesso à informação que chega através da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Então, assim, acho que em várias ações hoje, os dados permeiam uma equipe de comunicação e saúde. Perfeito. Vamos passar agora para os dados para a diversidade. E essa diversidade também é mostrada por dados, né? E por um projeto de comunicação diferenciado. Então, vamos passar aqui para a professora Letícia Lins. Prazer de termos você conosco, professora. Temos o professor João Henrique aqui conosco também, e que vai falar de uma outra perspectiva também da comunicação política, da comunicação governamental, eleitoral. Professora Letícia, por favor. Ei, Falar... gente, boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. Eu estava ouvindo a Silvia falar referências trocadas, né, Silvia? Porque a Silvia é uma referência para nós também. E eu me lembrando dela lá no FMG, e na disciplina que eu estava assistindo como ouvinte para falar dos dados na profissão do jornalismo, né, Silvia? A gente já ficava todo mundo, nossa, será? Essa profissão vai continuar? Vai acabar? Como que é? Eu confesso que você estava falando e eu rindo aqui, porque eu ainda sou das resistentes aos dados,
mas é muito legal te ouvir falando, é muito contemporâneo, né? Te ver falando sempre é muito inspirador. Gente, a minha disciplina, minha formação, eu sou doutora em comunicação, né? Estudei lá na mesma faculdade que a Silvia, de lá que a gente se conhece. Leandro também, nos conhecemos aí nessa trajetória, né, Leandro, de PUC Minas. E depois do doutorado, cada vez mais eu fui migrando minha carreira para pensar as questões da diversidade e inclusão, já tinha uma inserção muito forte na dimensão de gênero, e aí a vida foi me levando para esse caminho, e foi quando encontrei. Então, hoje eu sou coordenadora de 2 cursos aqui na PUC Minas também, assim como o Leandro, na área de diversidade e inclusão, e foi assim que a gente se conheceu. E aí, desde então, estou ministrando essa disciplina, que é uma delícia, eu adoro, que é diversidade, cidadania e direitos. E aí é um desafio, porque assim, nessa disciplina eu vou pensar as questões da diversidade aplicada à comunicação pública, e que é uma área de gestão com especificidades bem características, né, Leandro? Mas a ideia é exatamente mostrar para os alunos como que essa questão da diversidade e inclusão, assim como ela já está muito avançada lá nas empresas privadas, deve ser uma preocupação também da gestão pública. E aí é um pouco isso que a disciplina que eu trato, né, as várias questões da diversidade, e pensando uma perspectiva muito própria da minha área de estudo, que é pensar a comunicação circular, a relação com os públicos, ancorado pensar contexto, o que está acontecendo no mundo. E é isso, acho que é um pouco isso. E é uma disciplina que eu amo dar, os alunos são maravilhosos desse curso. É uma delícia estar aqui, espero poder ser professora de vocês na próxima turma. E os alunos e os colegas também adoram ter a Letícia, né? Adoram. A gente tem as avaliações permanentes e 5 estrelinhas sempre. Eu tenho um match muito bom com as turmas do seu curso, viu, Leandro? Graças a Deus. E a Daiane está perguntando aqui se as aulas são semanais. Sim, as aulas no curso de Comunicação Pública e Governamental da PUC Minas são às terças e quintas, de 7 às 10h30, online, ao vivo, e ficam gravadas por 30 dias, né? E após, um dos objetivos da especialização é realmente preparar a atuação na comunicação governamental, pública, em organizações públicas, em prefeituras, câmaras municipais. Temos diversos alunos do Poder Legislativo municipal, estadual, federal também, né? A disciplina aborda a comunicação política, também a comunicação eleitoral, e essa pergunta foi fantástica, Daiane, porque eu tenho o prazer de hoje ser colega de um professor meu. Então, o professor João Henrique, com quem eu tive o prazer de ser aluno na especialização em marketing político eleitoral, lá na Escola do Legislativo, que hoje ele coordena a especialização EAD em marketing político eleitoral na PUC Minas também, né? E tive o prazer de ser aluno dele e aprender muito. E passar aqui, professor João Henrique, a palavra para falar um pouco sobre a disciplina, sobre o curso, responder a Daiane. Como dizem, não é, Leandro? O pupilo supera o mestre, né? Então, você já avançou quilômetros, quilômetros, quilômetros e quilômetros, e hoje você está aí firme e forte nos coordenando. É uma felicidade estar aqui com essa turma
Prazer, Silvia, Letícia, já conversamos uma vez, salvo engano, lá pelo WhatsApp. Tive que ceder uma aulinha para você, né, Letícia? Você é danada, viu? Baguncei sua aula, né? Ela é danada. Eu vou precisar de uns 20 minutos, aí eu ocupo 50, entendeu? Mas é que é muita coisa boa para falar, né, Letícia? Estou te devendo 50 minutos de aula. E aí, o que acontece? Teve, sabe, Leandro, nas minhas avaliações, uma crítica que eu fiquei tão feliz com ela, que foi a seguinte: o número de aulas é pequeno. Na verdade, todas as disciplinas têm 20 a 24 aulas, né? A minha tem 24. E, de fato, para cumprir o conteúdo todo que a gente tem que cumprir, a disciplina, já pelo nome dá para saber que é muita coisa, né? Comunicação e marketing político, eleitoral e governamental, quer dizer, é uma coisa maluca ter que falar de tudo isso, né? Quer dizer, montamos uma pós-graduação EAD só em cima do eleitoral, com 15 disciplinas, quer dizer, você tem 24 horas para dar conta disso. Mas a ideia é essa mesmo, a ideia é dar uma visão inicial que ela vai se somar a todas aquelas outras disciplinas, né, que tem dentro da pós-graduação de comunicação pública e governamental. Eu já dei aula para as 3 turmas, então, as 3 primeiras turmas, então foi uma satisfação imensa ter contato com todos, e também a diversidade, né, de atividades que eles têm e dos locais onde eles estão, né? A gente diz sempre em campanhas políticas que cada campanha é diferente, e em cada cidade ou cada estado a campanha é diferente. Você vai fazer uma campanha no Nordeste, é algo completamente diferente de fazer em Minas Gerais, até mesmo pelo envolvimento do eleitor e uma série de coisas, né? As realidades próprias, regionais e coisas que envolvem tudo isso. Mas a minha disciplina, como o nome dela mesmo diz, e aí eu estou conversando também com o Jean, com a Natasha, com a Daiane, com a Ramona. Então, é uma disciplina que eu tenho que trabalhar os primeiros conceitos de comunicação, depois os primeiros conceitos de política, depois juntar essas duas coisas e trabalhar comunicação política, e em seguida trabalhar o marketing. E no marketing fazer essa divisão entre o eleitoral e o governamental, né? Que a gente separa de uma maneira muito criteriosa. E o governamental ainda tem uma nova separação, que é o executivo, são as funções de executivo e as funções de mandatos legislativos, que são totalmente distintas, inclusive com possibilidades de comunicação completamente distintas, né? Exemplo, o executivo não pode fazer promoção pessoal, o legislativo faz o tempo todo, até impulsiona. Não pode fazer como instituição, né? Então, existem muitas diferenças e a gente trabalha todas essas diferenças e trabalha conceitualmente também. Para esse ano, então, um ano extremamente especial, porque é um ano eleitoral, né? Então, é um ano em que as coisas estão se movimentando, 5.500 e tantas prefeituras no país inteiro com as suas câmaras municipais, então é a grande eleição em termos numéricos, né? Em termos numéricos. Vocês estavam falando há pouco de dados. Para nós, os dados são fundamentais, os algoritmos são fundamentais e as informações também são fundamentais, porque hoje a gente tem até algumas ferramentas do ponto de vista da pesquisa, que já é uma outra disciplina que também tem dentro da nossa pós-graduação, né, Leandro, de comunicação pública e governamental. Você hoje consegue medir sentimento através de inteligência artificial. Então, existem ferramentas, a Zarabatana, por exemplo, que tem uma empresa, a Manholim, de São Paulo, que usa uma ferramenta que chama Zarabatana, que consegue estabelecer 1.200 características individuais. Então, assim, dentro de uma pessoa, um perfil de eleitor. Então, são coisas muito fortes que estão acontecendo, né, nesse campo, fugindo um pouco daquela história de pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, que são extremamente importantes e necessárias. A gente só trabalha o conceito rapidamente, porque tem uma disciplina depois a respeito disso, mas trabalhando
qual a possibilidade de crescimento ou não de uma candidatura em relação ao sentimento de uma determinada comunidade pelos candidatos e pelas plataformas dos candidatos. Então, a coisa está se multiplicando, né? Todas as ferramentas que estão aí disponíveis. Em relação à inteligência artificial, eu, particularmente, tem um cara dentro do nosso grupo de estrategistas, que é a Alcateia Política, que é o Christian Jauch de Santos, que ele diz assim: ô, João, entra aí, cara, lá na plataforma e tal, e vai pedindo as coisas lá para o robô, e o robô vai respondendo para você, ele vai formatar os parágrafos e tal. Eu falei: ô, Christian, se eu fizer todas essas perguntas para o robô, eu já acabei de escrever o texto antes de eu perguntar para ele. Então, vamos utilizar o robô numa hora mais interessante, numa hora mais adequada de utilizar do que somente na redação. Acho que a redação ela flui muito melhor quando ela tem esse tom individual, né? E a gente vai trabalhar isso na perspectiva da comunicação. A comunicação política ela precisa ter essa sensibilidade, né, de chegar até o cidadão. Na comunicação pública, que eu não entro tanto nela, né, porque eu separo muito o que é a comunicação pública da governamental. A governamental ela é uma comunicação institucional. A comunicação pública é uma comunicação da sociedade, com a sociedade, para a sociedade. Então, ela tem um âmbito um pouco diferenciado na hora de tratá-la. E elas, em alguns momentos, vão confluir, é lógico, nos interesses que existem entre o público e o governamental, né? Entre aquilo que está na sociedade e aquilo que os governos precisam desenvolver. Então, dentro disso, a gente procura, ao máximo, trazer cases, né, para a nossa disciplina, das campanhas que eu já fiz mais de 100 campanhas eleitorais. Estou novinho, estou só com 61 anos, então eu já, desde 1994, fazendo campanhas políticas, então já são mais de 100, as duas últimas, um deputado federal e um senador, o senador na Paraíba e deputado federal em Minas, felizmente os dois eleitos, e eu trago esses cases mais recentes, porque utilizaram muito dessas ferramentas, das redes sociais, dessa interação com o eleitor de uma maneira diferenciada, da segmentação de públicos. Então, a gente discute todas essas questões dentro da disciplina, que acaba sendo bem ampla. E agora, Leandro, no dia 5 de abril, eu vou estar lá em Goiânia, no Compol, né, que é uma das grandes atividades hoje. Compol é um troço impressionante. Ele surgiu em junho do ano passado e ele já está fazendo eventos para todo quanto é canto no país, né? E agora em abril vai ter, e sabe quanto tempo eles me deram? 40 minutos para fazer uma palestra de marketing político, eleitoral e governamental. Eu estou ferrado, né? Porque eu tenho 24 horas na disciplina, os alunos falam que é pouco. Imagina com 40 minutos. Eu estou aqui trabalhando e estourando a cabeça na síntese da síntese da síntese da síntese, para poder fazer essa discussão lá em Goiânia. E que é muito bacana e muito legal, porque pode ter certeza, boa parte desses frutos que a gente tem vem desse trabalho desenvolvido na academia, né? Eu vivenciei coisas extremamente curiosas na minha profissão, porque eu sempre fui também de mercado, fui de agência, sou jornalista de formação, formei na Federal de Juiz de Fora. Então, eu fui de agência, porque também já trabalhei com publicidade, eu fui editor de jornal, do Hoje em Dia, do Diário do Comércio. Então, já tive atividade de imprensa, essas coisas todas. E na atividade de jornalista, eles diziam assim: você é muito acadêmico. E na atividade acadêmica, eles diziam assim para mim: você é muito de mercado. Então, assim, eu acabei ficando nesse meio termo e casando aquilo que eu considero que é fundamental, que é trazer toda a carga teórica que existe e é necessária, e demonstrar tudo isso em cima da prática que a gente desenvolve dentro da profissão nas mais diversas áreas. E basicamente é isso, que é a disciplina de comunicação e marketing eleitoral e governamental, né, que nós vamos ministrar, se tudo correr bem, o mais rápido possível, na 4ª turma da pós-graduação de comunicação pública e governamental. Agora eu passo a bola, porque senão eu fico falando 50 minutos aqui. Não, tranquilo, professor. A gente vai responder a Natasha algumas dúvidas, mas eu quero passar a palavra à professora Silvia, e logo depois a gente vai fazer a apresentação
do curso e do corpo docente e apresentação institucional, que já vai responder a muitas pessoas. Eu quero agradecer o pessoal aí do YouTube, do Facebook. Nesse momento, a gente vai continuar aqui no Teams, né? Vamos encerrar nas plataformas para poder responder aos participantes aqui do Teams. Ok? Só queria adicionar uma coisa. Primeiro, assim, prazer, João. Que fantástica a sua fala, adorei. Prazer meu, muito obrigado. Foca lá na sua palestra, no último case study de sucesso. Você arrasa. Era só para falar um pouco que você deu um pouquinho mais de corda para essa questão da inteligência artificial. Eu acho que uma das coisas também muito importantes que a gente tem que se conscientizar, e eu sempre falo isso, é que a comunicação sempre foi uma profissão muito conectada às tecnologias. E ela é também uma profissão muito humana. Então, a gente tem que pensar as tecnologias, seja elas as novas ou as antigas, de forma humanizada. E uma das discussões que a gente precisa de ter com essa avalanche de dados e de inteligência artificial, do que vier ou do que já veio, e eu acho que você tem até mais experiência do que eu, é como que a gente vai abordar essas tecnologias ou essas ferramentas de forma ética, né? Então, quem decide como usar isso somos nós, humanos, profissionais. Como que a gente vai garantir que a gente está usando isso para o bem, de uma boa forma e não de forma antiética? Então, eu só queria jogar isso, porque eu acho que isso também permeia um pouco, né? Quando a gente vai aprendendo e aprofundando essas temáticas, acho que essas são duas grandes questões. Primeiro, nossa profissão sempre foi muito pautada pelas evoluções tecnológicas, e a gente precisa de, sim, como humanos, por trás dessas tecnologias, dessas ferramentas, tomar as decisões certas para usar essas tecnologias de forma ética e para o bem da sociedade. Ô, Leandro, permite eu falar só uma coisinha aqui. Gostei demais, Silvia. E essa questão da evolução da tecnologia, então vai ser um casezinho rapidinho. O primeiro jornal do Brasil a ser informatizado foi o Globo, no Rio de Janeiro. E eram 150 jornalistas na redação. E quando informatizaram, sabe o que os jornalistas pediram? Para colocar só ambiente de máquina de escrever, porque eles não estavam aguentando o silêncio do teclado dos computadores. Então, o silêncio do teclado em relação ao barulho de bater a tecla numa máquina de escrever, puxar o carro de uma máquina. Então, são as evoluções tecnológicas e aquela história. Veio o rádio, o jornal vai acabar, não acabou. Veio a televisão, o rádio vai acabar, não acabou. A gente tem uma confluência de mídia e a gente vai ter que entender e conviver com isso sempre, com essas evoluções, né? Com as evoluções e com as adaptações, né, professor? Claro. Porque hoje a gente tem, por exemplo, os podcasts, os videocasts, que estão fantásticos, e hoje a gente tem uma líder de audiência que não é mais o que era nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, e o segundo lugar de tempo de audiência chama YouTube, né? O segundo, o terceiro, o quarto, e aí vem mais uma emissora de televisão. Então, é fundamental isso que a Silvia está falando. Outro dia a gente estava conversando sobre o algoritmo racista do Twitter, né? Que o algoritmo do Twitter cortava as pessoas que estavam mais lateralmente na foto. E se essas pessoas fossem negras, né, o algoritmo já cortava de uma vez. E aí vem algumas questões, né? Que a máquina ela aprende, né? Então, assim, quem estava colocando as pessoas negras na periferia das fotos? Primeiro questionamento. Segundo, era uma determinação da organização ou era um reflexo de uma atitude humana, né, que a gente coloca. Então, assim, muitas vezes a questão das inteligências vem muito do comportamento humano, né? Vem muito nos fazer repensar
o nosso comportamento, né? E quando a gente fala, por exemplo, gestão orientada por dados, o uso ético da tecnologia inteligente, né? Tem várias percepções sobre a prática da comunicação, né? Mercado, tem sobre academia, tem sobre o próprio curso, porque seria muito mais fácil fazer um curso dentro de uma caixinha e ensinar técnicas e métodos apenas, sem relacionar comunicação com tecnologia inteligente, com valores éticos, com diversidade, com gestão, com marketing de relacionamento. Então, a proposta do curso vem de fazer, aprimorar as técnicas, aprimorar a gestão e expandir o conhecimento, né? Expandir o conhecimento, o que é fundamental. Também nos cursos de especialização, né? Muitas vezes a gente pensa isso só no mestrado e doutorado, mas as reflexões, elas acompanham durante toda a trajetória. E com a diversidade que a gente tem de alunos, né, gente? É muito legal quando o aluno traz o contexto lá do Amazonas, o outro fala no Paraná, o outro na Bahia, e por mais que tenham diferenças, tem muita conformidade também, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Umas conformidades que a gente queria que não existisse em lugar algum. Deixa eu dar só uma parte, não deixar os meninos falar, nós vamos ficar conversando, mas isso tudo que o professor João e a Silvia falaram, me lembrou um professor meu do doutorado, não sei se foi da Silvia, no mestrado, que era o professor Carlos Alberto, e a gente, nossa primeira turma, né, no doutorado foi com ele, e quando a gente começava a viajar demais, ele falava assim, gente, por trás da tecnologia sempre há o humano. E essa frase marcou a minha vida a partir daí, que é um pouco que vocês estão falando. E uma coisa que eu queria falar, Leandro, disso que você disse, é que essa questão dos cursos serem online é uma questão que também faz com que eles sejam mais inclusivos, né? Porque possibilita que alunos do país todo estejam juntos ali. E uma coisa que eu falo muito com os meus alunos é da potência desse networking, da potência dessas relações. Isso é muito bacana, né? Eu tenho uma turma de alunos que hoje fazem pelo LinkedIn um grupo de leitura desde que eles terminaram e reúne aluno do país todo. Eu tenho duas alunas que uma mora em Porto Alegre, a outra em São Paulo, e montaram uma empresa, gente. Olha que bacana isso. A Silvia está falando com a gente diretamente do Texas, né, Silvia? Pois é. Muito legal, né? Falando Não seria diretamente... possível eu dar aula para vocês e manter essa conexão, né, com o Brasil se eu não tivesse essa tecnologia, né? Que é fantástico. E eu corroboro com o que vocês falam, porque me lembro muito, assim, durante a pandemia, ainda nem tinha começado o doutorado aqui, eu estava em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de trabalhar numa universidade e era online, curso de graduação, e o tanto de aluno que estava pela primeira vez tendo a oportunidade de fazer uma graduação, que mora no interior, às vezes em cidade com poucos habitantes, que não tem uma universidade próxima, por conta dos cursos terem se tornado online e síncronos, né? Não só cursos online assíncronos, que era uma modalidade que já existia há mais tempo, né? Porque às vezes não é o formato que ele deseja. Então, acho que esse é um ponto interessante, positivo da gente pensar. E é muito legal, igual acho que o João falou, né? Ou você, Leandro, falou, ter pessoas, a questão da diversidade de ter pessoas de Santa Catarina a Amazonas conversando juntos. Onde que a gente teria isso dentro de uma sala de aula convencional? Pois é, não. O professor João Henrique, eu nem sei se ele tem mais, como que chama? Residência fixa. Porque ele faz
trabalha no Brasil inteiro, então nem sei mais se ele tem residência Cara, fixa. eu tenho 3 residências fixas. Uma é na minha cidade, que é Cataguases. Então, assim, quando eu quero descansar, eu vou para lá. Mas tem um outro porto de descanso também, que é onde eu estou hoje, que é Pirapora, aqui no norte de Minas, na beira do São Francisco, comendo peixinho, tomando uma cervejinha e uma cachaçinha, porque é fundamental também para ter esse descanso. Quando eu estou em BH, aí o pau quebra e o aeroporto está do lado, não tem jeito. Aí o negócio é sair viajando, né? Então, eu brinco muito e eu falo isso com os alunos, e essa coisa de serem de estados diferentes, de regiões diferentes dentro de um mesmo estado, é muito legal, porque isso que você acabou de dizer, Leandro, a gente está prestando serviço em vários estados do país e tal. Eu brinco com ele o seguinte: olha, se o meu pneu furar lá em Guarulhos, eu vou ter alguém para ligar, cara, para falar assim: ó, meu pneu furou, cara, vem cá me ajudar. Se for lá em João Pessoa, na Paraíba, a mesma coisa. Se for em Manaus, a mesma coisa. E assim vai, né? Então, relacionamento, sempre, né? Relacionamento sempre. E o relacionamento também se dá com os próprios alunos, que passam a ter um grupo muito qualificado de professores, pessoas já conceituadas no mercado, né? Para poder, ó, ao ombro aqui, né? Precisou de alguma coisa, liga, quer alguma indicação, liga, ou demonstre toda a sua habilidade durante o curso, que oportunidades surgirão. Então, tudo isso é fundamental, né? Os relacionamentos, eles precisam ser o tempo todo valorizados. Exatamente. E eu vou agora, nesse momento, fazer a apresentação institucional, falando exatamente dos objetivos, apresentando o corpo docente, né? Para os participantes aqui. Primeira coisa é importante, a gente tem disciplinas diversas, né? A gente tem gestão de pessoas, estratégia de comunicação pública e governamental, gestão de pessoas, ministrada pela professora Maria Clara Leite, da FGV de São Paulo, estratégias de comunicação pública e governamental, pelo professor Jorge Duarte, que também tive o prazer de estudar no livro dele, e hoje é um colega de sala, de aula, Gestão e Políticas Públicas, com o professor Gilvan Rodrigues, a Diversidade, Cidadania e Direitos, né, com a professora Letícia Lins, Planejamento de Comunicação Pública e Governamental, com o professor Fernando Junqueira, que atualmente atua na CEMIG, que é uma empresa pública, uma empresa multinacional, né? Então, é importante a gente ter essa percepção. Gestão de relacionamento, que é ministrada por mim, né? Que sou jornalista, especialista em comunicação e gestão empresarial, marketing político, mestre e doutor em administração na área de gestão do conhecimento e inovação, identidade, imagem e reputação, as organizações, da professora Sabrina Mendes, gestão e comunicação de crise e riscos, do professor Rodilon Araújo, que já é um profissional que já atuou nos 3 poderes, né? Então, assim, com vasta experiência, técnicas e uso de pesquisa qualitativa e técnicas e uso de pesquisa quantitativa, com o professor Matheus Lemos, que tem um instituto de pesquisa e que é doutor em administração, ciência de dados e comunicação, com a professora Silvia Dalben, comunicação e marketing político, com o professor João Henrique, mídias sociais, com a professora Juliana Pio, né, que é jornalista, é empreendedora, tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, então ela faz e pratica a comunicação, né, nas plataformas digitais. O CRM público, marketing na era digital, com a professora Ariane Máximo, que nos dá prazer da presença dela nesse instante, né? Storytelling de dados, que também é ministrada por mim. Workshops, que é uma disciplina que traz a oportunidade de trazer profissionais de diversas áreas
tivemos a professora Bianca Dreyer, da USP, tivemos a Isabel Raup, que foi assessora de comunicação da Anvisa, ministrando workshop. Então, o próprio professor Jorge Duarte, professor Wilson Bueno, da USP de São Paulo. Então, o curso ele possui uma articulação com professores de diversas formações, diversas áreas de conhecimento, né? E de outros estados também, como foi uma pergunta da Natasha, né? E temos a disciplina de humanidades também. Aqui as inscrições, né? Aqui estão abertas, as aulas são ao vivo, em tempo real, né? No ambiente, a gente tem um ambiente digital Canvas, mas as aulas são aqui no Teams, né? No Microsoft Teams, ficam gravadas por até 30 dias. Os objetivos da especialização são suprir lacuna na formação, qualificar os profissionais que trabalham na área pública, apresentando conceitos e contextos da comunicação pública e governamental, proporcionar interface com a administração e com a gestão da informação, entender a comunicação para além da informação, trabalhar com tendências, proporcionar troca de experiências, incentivar pesquisa. Há uma diversidade de experiências e há uma assertividade em conceitos no nosso curso, né? Então, seria até um contrassenso a gente ter uma professora como a Letícia Lins aqui e não falar em diversidade, né? E não falar em representatividade. Alguns dos princípios norteadores da especialização estão elencados nos 12 princípios da comunicação pública. Ok, Silvia? Os 12 princípios da comunicação pública e governamental elencados pela Associação Brasileira de Comunicação Pública, né? Que tem um foco no cidadão. Então, é uma comunicação cidadã-cêntrica que a gente possui aqui na especialização, né? E estamos à disposição para todos, para informações, para contatos, né? Informações sobre o curso no pucminas.br/pós. O meu e-mail está à disposição aqui de vocês, lheringer@sga.pucminas.br. Eu gostaria de abrir para perguntas e passar depois a palavra para a professora Ariane, que ela ministra uma das disciplinas disruptivas da nossa especialização, né? Que é exatamente o marketing de relacionamento, né? Público, o CRM público que a gente traz para o contexto da comunicação pública, da administração pública, como apropriação do próprio mercado, né? Muito obrigado. Natasha, foram respondidas as suas dúvidas? Natasha, acho que ela está no site, no chat. Sim, foram sim. Jean, você tem alguma dúvida, algum questionamento? Boa noite. Não, dúvida nesse momento não. Eu gostei bastante, gostei da diversidade dos professores, cada um com a sua experiência. Fiquei interessado, principalmente nas aulas do João Henrique, que gosta dessa temática eleitoral, né?
Principalmente essa questão da diferença do executivo para o legislativo, né, que a gente vê que isso tem pesado a balança na nossa política, né? Você falou, Leandro, sobre a questão dos descontos. Como que é em relação a isso, a política de desconto para servidores da SES Minas? Olha, a PUC Minas, ela não possui convênio com o governo de Minas, ao menos ainda, tá? Ela não possui, mas tem diversas possibilidades de desconto. Por exemplo, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, o fato de ser aluno ou ex-aluno da PUC Minas. Eu vou passar para vocês aqui 2 links. Um link no chat sobre a questão do desconto, ok? Eu vou passar para vocês. E um outro link a respeito da nossa live. Vou passar para vocês agora. É só um instantinho para a gente passar a lista de possibilidades de desconto da PUC Minas. É possível financiar o curso também em até 30 vezes. E questão do desconto está aqui. Sobre as avaliações, Natasha, cada professor tem uma forma de avaliação, tá? Isso é uma autonomia do professor. Então, existe sim a avaliação, que pode ser uma avaliação em trabalho, entrega de trabalho, geralmente entrega de trabalho, porque não tem uma lista de chamada, uma vez que o curso é online, as aulas ficam gravadas. Então, as avaliações são a critério de cada professor. Opa. Ramona, Daiane. Leandro, uma última dúvida. As aulas começam em março ou abril? Porque no site eu acho que está 9 de abril. Eu vou conferir aqui no site. As turmas são confirmadas em março, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Início 9 de abril, sim. Início 9 de abril. Aqui eu vou deixar também o link do financiamento da especialização. Ô, Daiane, a turma, ela não está confirmada ainda. A confirmação é dada pela PUC no início de março, né? Nós temos mais de 60% dos alunos necessários já matriculados, mas a turma ainda não foi confirmada. A confirmação ela ocorre pela PUC no início de março. E em relação a TCC, como que é, se tem ou não? Não, os cursos de especialização, eles foram dispensados da obrigatoriedade do TCC. O que que acontece? Se o aluno quiser fazer o TCC, é uma opção do aluno. Então, claro que os professores darão todo o suporte para o TCC.
mas não há obrigatoriedade mais em relação ao TCC. Eu vou passar a palavra para a professora Ariane. Não terá encontro presencial, e o desconto da ABC Pública, sim, precisa ser filiado à ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, que inclusive ela compreende alguns dos principais nomes da comunicação pública no Brasil, né? Como o professor Heloísa Matos, como o professor Jorge Duarte, o professor Armando Medeiros, que é nosso parceiro aqui da PUC em outra especialização, Isabel Raup, né? Então, o desconto tem a ver com a filiação. Eu vou inclusive só pedir a gentileza aqui de compartilhar os nomes do nosso corpo docente aqui. Caso vocês tenham curiosidade de procurar no LinkedIn, no Lattes, no CNPq, fiquem à vontade para conhecerem, né, os professores, os professores da especialização. Leandro, uma Oi. última dúvida. Olhando aqui as empresas parceiras, em um momento do site, fala que o Conselho Regional de Farmácia, sou farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia é parceiro, mas aí tem outra página, que é o portal.pucminas.br/parcerias, eu não encontrei ele lá. Eu posso mandar um e-mail para confirmar se existe essa parceria? Pode sim. Beleza. Professora Ariane, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, desculpa aí o atraso, eu fiquei bem agarrada no trânsito hoje. E eu vou falar rapidinho para vocês conhecerem um pouco sobre a disciplina. A nossa disciplina de CRM público, ela vem unir os conceitos das ferramentas digitais de relacionamento com o cidadão, né, na esfera pública. E é muito interessante, né, que dentro do curso, esse curso ele tem um compromisso de ir se adaptando ali à realidade dos nossos alunos. E dentro da disciplina a gente busca isso, e a gente busca implantar, né, esta solução, essa ferramenta, né, a gente busca fazer um projeto prático, onde eu apresento ali o CRM, mostro como é, né, muita gente acaba nunca tendo trabalhado dentro de uma ferramenta CRM, não sabe como utilizar isso estrategicamente, e o resultado que a gente tem colhido disso é que os alunos saem da disciplina tendo muitas ideias, querendo ampliar o relacionamento com o cidadão. Então, para além de uma ferramenta, a gente busca fortalecer o que o Leandro já vem discutindo antes da minha disciplina, lá em gestão do relacionamento. A gente fortalece isso através das tecnologias digitais. Então, é muito positivo quando os nossos alunos trazem os seus problemas reais e a gente consegue trazer possibilidades de soluções a esses problemas. Então, sim, uma ferramenta que se aplica aos mais diversos formatos de gestão, né, de liderança aí com o cidadão, né, com os projetos com o cidadão, e a gente consegue trazer boas ideias para vocês. Então, é
é muito útil, inclusive, né, de alunos que atuam aí na gestão pública, mas de forma independente, ou seja, são empresários, né, e aí eles começam a pensar no CRM como uma forma de ampliar os seus negócios. Então, tem sido muito favorável para nós, muito gostoso essa troca, e eu acredito que vocês também vão gostar bastante, vão aproveitar bastante aí dessa disciplina. E eu vou deixar aqui o convite, né, para vocês me conhecerem melhor, como o Leandro colocou ali o nome dos nossos professores, dos nossos colegas ali, podem ir me encontrar aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e se tiver mais alguma dúvida, quiser trocar mais ideias sobre a disciplina, eu estou à disposição. Pessoal, ficou clara a proposta? O que vocês acharam? Jean, Dayana, Ramona. Para mim ficou claro, sim. Pessoal, gostaram? Então, ó, estou esperando vocês lá em dia 9 de abril, conosco na turma. Eventualmente surgiram algumas dúvidas. Posso enviar por e-mail? Claro. Pode mandar para o meu e-mail. Qualquer coisa eu repasso. E, Natasha, aqui eu vou deixar para vocês um pequeno formulário a respeito do nosso encontro e agradecer a vocês por terem se disponibilizado numa segunda-feira à noite, pós-carnaval, de estarem conosco. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. E espero encontrá-los e encontrá-las no nosso curso no dia 9 de abril. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e podem procurar a gente nas plataformas digitais, nas mídias sociais, que estaremos lá. Ok? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, prazer. Boa noite, Tchau. obrigado. Tchau, gente. Prazer. Tchau, tchau.